A palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Vou repetir. Tendo, pois, quantos podem dizer ousadia? Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor às boas obras, e consideremos uns aos outros para estimularmos uns aos outros ao amor às boas obras, não deixando a congregação ou congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Até aí. Amém? Glória a Deus. Gente, nós estamos em uma série de mensagens sobre o tabernáculo. Amém? Ó, gente, vamos fazer o seguinte: o pastor está cheio de empolgação para pregar. Você pode me dar a sua empolgação também para ouvir hoje? Aleluia, ouça com força, amém? Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter vindo de uma semana cansada, você pode estar com alguma natureza de preocupação, mas enquanto Deus fala, Ele vai te dando respostas, Ele vai te dando estratégia, Ele vai te dando inteligência, Ele vai te dando criatividade. Os irmãos nunca ouviram tanto o pastor falar que conhecer a palavra de Deus emancipa alguém. Emancipa, te fortalece, você vai andar de maneira plena diante do Senhor, amém? Então veja, nós temos desafiado os irmãos a estudar a palavra de Deus esse ano, e eu, como forma de estímulo, eu estou resolvendo, durante o ano, eu vou pregar alguns assuntos que tem a ver só com a leitura que nós estamos fazendo. Então nesses dias, por exemplo, nós estamos no livro de Números, e desde que nós entramos em Êxodo, me surgiu ao coração nós falarmos um pouco sobre o tabernáculo. Então, eu tenho desenhado na mente dos irmãos aqui, eu queria que você imaginasse que esse púlpito fosse o tabernáculo. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, essa é a quinta mensagem e última, nesse domingo que é domingo de ceia, e eu tenho dito que o tabernáculo é o que Deus entregou 2 meses depois que o povo saiu do Egito. O que é o tabernáculo? Era uma tenda. É uma tenda que o povo tinha que armar e desmontar no deserto, e o povo ia seguindo a nuvem que Deus ia apontando um caminho. Tenho dito aos irmãos que esse é um caminho alegórico. O tabernáculo no deserto, bem como o templo que foi mais para frente construído, o templo de Salomão. Nós temos uma réplica desse templo aqui em São Paulo, no Brás, construído pela Igreja Universal. O tabernáculo, o templo de Salomão não é o templo no qual Jesus pisou. Esse templo de Salomão, ele foi, depois de cerca de 70 anos que ele foi construído, ele foi destruído pelos babilônicos, e lá na frente ele foi reconstruído por um homem de Deus chamado Zorobabel. E Zorobabel fez, e Herodes ampliou as dependências desse templo que Jesus veio a pisar. Então, quando a Bíblia diz que Jesus estava num templo, ele era o 3º templo já, ou melhor, o 2º templo, porque o primeiro era chamado tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel, amém? Então ele tinha um quintal aberto, sem teto, sem telhado, fechado, para tornar bem prática o que eu estou dizendo, fechado por uma série de varais nos quais estavam pendurados panos. Se você nunca viu isso, eu não trouxe imagem específica disso. Vocês fizeram arte para a mensagem? Pode postar. Ok. Se você nunca viu isso, eu não trouxe uma arte do tabernáculo, mas você pode pesquisar, é bem simples.
E a nossa irmã Elizabeth Pinter me ouvindo esses domingos atrás aí, ela postou no grupo dos adultos, mas a gente pode reproduzir nos outros grupos também. E no centro desse átrio aberto, sem teto, cercado por panos pendurados, havia uma tenda com 2 cômodos, um mais externo e um dentro. Então é como se nós tivéssemos 2 quartos. Para entrarmos no quarto interno, teríamos que passar na antessala primeiro. Amém? Era uma tenda feita com panos, amém? Com peles de animais. Tenho dito aos irmãos que tudo nesse tabernáculo aponta para o Senhor. Nós poderíamos, a verdade é que se a gente resolver examinar isso atentamente, nós poderíamos ficar aqui o ano todo falando do que simbolizavam aquelas coisas e de como isso aponta em um sentido de bênção de Deus para a igreja. A semana passada, então, eu iniciei aqui a minha última mensagem dessa série, na qual estou falando sobre Jesus como sumo sacerdote. O tema da minha mensagem é aquele que penetrou o véu. O véu é a cortina que separava o último ambiente chamado Santíssimo do ambiente anterior chamado Lugar Santo. E havia também uma cortina que separava a entrada dessa tenda. E esse lado de fora se chamava átrio. Quem está acompanhando a série de mensagens já me viu descrever aqui que o primeiro grande móvel que tinha esse tabernáculo era com uma grande churrasqueira de 2,5 metros de aresta, 2,5 metros de lado, 2,5 metros, então um grande quadrado, 2,5 metros. Gente, é grande. Esse palco dali, daquela parede, a ponta aqui, ele tem 3 metros. Então, aquela churrasqueira tinha 2,5 metros de aresta e estava levantado 1,80 m. O sacerdote, para acessá-lo na altura do seu ventre, ele acessava por uma rampa lateral. E ele oferecia aqui um sacrifício. E ele avançava para um segundo objeto, que era uma grande bacia feita de bronze, na qual repousava água. Essa água era para que o sacerdote lavasse a sua face, as suas mãos e os seus pés antes de entrar. E nós falamos isso aqui a semana passada. E quando nós entrávamos então nesse primeiro cômodo da tenda, nós tínhamos ao nosso lado direito assim uma menorá, é um castiçal de 7 pontas, nos quais nas pontas desse castiçal tinham pequenos copinhos em forma de flor, e o sacerdote colocava azeite, e esse azeite molhava um pavio que era responsável por manter o fogo aceso o tempo todo. Esse azeite aponta para uma unção que nós temos que buscar, uma unção que nós precisamos ter, com o objetivo de que o fogo no nosso coração, esse fogo da paixão pelas coisas de Deus, também não se apague. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Irmãos, até aqui eu já falei a semana passada. Eu quero avançar de maneira rápida, porque eu quero estar no ambiente do lugar santíssimo falando algumas coisas para os irmãos. Aqui ao lado esquerdo nós tínhamos uma pequena mesa chamada mesa dos pães da proposição. Você pode repetir isso comigo? Diga: mesa dos pães da proposição. Até aqui o que eu estou falando é bem teórico, mas se você está me escutando ministrar todas essas mensagens, eu estou explicando o que é cada um desses pontos, amém? E se você, mesmo depois da explanação, você ainda tem alguma dúvida, você pode ir lá ouvir novamente. No GC nós estamos avançando para discutir isso também. E por favor, me mande perguntas, isso é bom demais. Meu Deus, quero elogiar aqui os irmãos que se interessam um pouco mais e mandam. É muito gostoso, irmãos. Nossa, esse é o prazer no meu coração. Quando o irmão: pastor, li isso aqui, o que isso quer dizer? Meu Deus do céu, vocês me fazem feliz, vocês não sabem como. Quer me fazer feliz? Manda a pergunta da palavra de Deus, manda a dúvida, vamos pensar sobre a palavra de Deus, vamos crescer no entendimento das coisas do Senhor. Façam isso um com o outro, gente. Vamos crescer mais em Jesus, vamos ou não, gente? 2025 é o ano da profundidade. Eu disse a semana passada que, por paralelismo, se nós entendermos o caminho do tabernáculo, Jesus como sumo sacerdote, nós vamos ter metade do Evangelho de João, a ação de Jesus,
nos mostra como se Jesus estivesse penetrando o tabernáculo. Então, quando nós chegamos no capítulo 11 de João, nós temos João mostrando que Jesus chegou a uma cidade chamada Betânia e ressuscitou em Betânia um homem chamado Lázaro, uma família de amigos. Esse Lázaro tinha duas irmãs chamadas Marta e Maria. O capítulo 12 de João, ele vai nos mostrar que Maria, irmã de Lázaro, irmãos, eu estou aqui, eu sei que está fora da luz, mas você me acompanha aqui, é que eu estou pela fé aqui adentrando os irmãos também, aqui o tabernáculo, pela fé eu quero me mover, porque eu acho que isso vai ajudar a gente ir guardando, amém? Amém. Não sei se está com definição, mas isso aqui é uma arca da aliança. O capítulo 12 de João vai mostrar quando Maria, irmã de Marta, irmão de Lázaro, o que ressuscitou, ele lava os pés de Jesus. Capítulo 12 de João. Mas o capítulo 13 vai nos mostrar que agora Jesus está lavando os pés dos discípulos. E isso tudo é a maneira como a Bíblia vai apontando. Maria vai preparar um banho aos pés de Jesus, porque Jesus fala: eu estou por me sacrificar. Isso aponta para o altar do holocausto. Jesus está em João 12 assumindo o lugar tanto de sacerdote como de cordeiro. Ele vai se auto-sacrificar. Ele é o sumo sacerdote, mas ele é o cordeiro, amém, igreja? Que vai auto-sacrificar por nós, gente, pelos nossos pecados, pessoal. Aleluia. E a Bíblia então vai nos mostrar em João 13 Jesus lavando os pés dos discípulos. Em João 12 ele teve os seus pés lavados, mas em João 13 ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E em João 14 a Bíblia vai nos mostrar que ele vai falar para o seu povo, os seus discípulos, que ele não vai deixá-los só, mas que ele providenciaria um outro consolador, porque Jesus está dizendo: eu sou um consolador, mas eu trarei um outro consolador da mesma natureza que a minha, isto é, um consolador divino, um consolador perfeito. O mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, mas o Espírito Santo é o Deus em nós. Enquanto eu ministro a palavra, se é que ela é viva como eu creio que é, você pode ir glorificando a Deus, você pode ir dando glória, você pode ir dando aleluia, você pode ir dando vazão ao Espírito que reside dentro de você. E você vai percebendo que esse Espírito, ele funciona como essa menorá que estava dentro da tenda. Essa menorá dentro da tenda é uma luz que se acende na escuridão. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, Ele não nos deixará sozinho. Talvez alguém entrou aqui nessa manhã e você tem se sentido sozinho, mas eu vim aqui para dizer que você não está, meu irmão, porque a presença de Deus está em todo aquele que crê naquilo que Jesus está fazendo. E eu terminei a minha mensagem falando do Espírito Santo, mas eu quero me lembrar que a Bíblia diz ali de João 13 a João 17, que a Bíblia está nos mostrando, é que Jesus está à mesa, um acraseado, ele está sentado à mesa com os seus discípulos. Ele está assentado à mesa com os seus discípulos. Por toda a palavra de Deus, igreja, Jesus me ajuda a pregar. A mesa é importantíssima. Olha ela colocada aqui com os elementos da ceia. Hoje os nossos olhos receberão mais luz do que a ceia do Senhor. Por toda a palavra de Deus, a mesa é um princípio. Se nós chegarmos lá em Davi, quando ele assume o trono, ele faz: tem alguém da família de Saul que eu possa restaurar a mesa, ao lugar de comunhão? E vão trazer o jovem Mefibosete, que era coxo. Ele era alguém que carregava uma vergonha, porque quando ele era pequeno, a babá dele deixou ele cair, ele quebrou a perna e ela nunca se recuperou de maneira completa. Então Mefibosete era um jovem que caminhava com dificuldade.
A dificuldade de alguém é porque é gordinho, a dificuldade de alguém é porque é tímido, a dificuldade de alguém é que tem um narizinho meio torto, a dificuldade de alguém é a cor da pele, a dificuldade de alguém é por palavras que um dia alguém lançou sobre você. Mas Jesus, como o rei que está assumindo o trono que Davi deixara, ele está à semelhança do rei Davi, chamando Mefibosete para sentar à mesa. E essa mesa agora está composta de 12 seguidores. Somos nós aqui, ó. Nós que entendemos quem Ele é, olhamos para Ele quando Ele está dizendo: vem e segue-me, e resolvemos atender esse convite. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Nós estamos aqui porque Jesus olhou na nossa direção, Paulo, e disse: quer me seguir, Paulo? Eu tenho algo do meu propósito para descortinar a sua vida, Andressa. Vem me conhecer. E aí o Senhor nos convida para cercar a mesa. Irmãos, a Bíblia não afirma, mas a semana passada eu dizia em algum momento aqui que nós temos uma facilidade de imaginar a mesa onde Jesus está com seus discípulos da maneira como é essa mesa de madeira de demolição que está à minha frente com os elementos de ceia, que é uma mesa retangular. Talvez a nossa mente nos estimule a pensar que Jesus está à cabeceira da mesa, como aquele que tem maior autoridade, como aquele que é Deus no nosso meio, e Ele está assentado como quem governa ou quem vai pagar a conta. Mas hoje eu queria, embora a Bíblia não diz isso, eu queria nos levar a imaginar não uma mesa retangular, mas uma mesa redonda. Uma mesa em que o canto não te oferece um vislumbre do quão mais ou menos importante você é. Não importa onde você está sentado, a mesa tem um canto para você. E o que a Bíblia vai nos mostrar é que Jesus, Ele vai se levantar dessa mesa. Ele vai tirar a sua túnica de mestre. Ele vai ficar só com as suas roupas de baixo. Quando eu estou dizendo isso, naquele momento ali não são roupas íntimas, são roupas despojadas. Nós não temos essa cultura, é difícil para nós entendermos, mas é como se Jesus tivesse um calção e uma camisa regata por debaixo da roupa. Ele tira essa veste formal e ele agora fica em despojamento completo. E ele pega uma toalha e ele amarra no ventre, assim, ele amarra nessa região do seu corpo, e ele vai agora se ajoelhar diante dos seus discípulos. Gente, eu estava considerando isso semana passada, enquanto eu estava escrevendo essa palavra, e a gente gosta de fazer pesquisa, e na história, eu quero dizer isso para os irmãos, foram tantos, mas tantos grandes teólogos que consideraram a beleza do fato de Jesus estar se despojando por completo e amarrando uma toalha em sua cintura. Nós podemos citar aqui João Calvino, poderíamos citar aqui John Wesley, poderíamos falar de Thomas Cook, poderíamos falar de Adam Clarke, poderíamos falar de E.W. Bullinger, Albert Burns. Todos eles ressaltam, quando nós pensamos que Jesus está demonstrando humildade, eles ressaltam que Jesus está fazendo a semelhança de um escravo, que está oferecendo dignidade para que sentemos à mesa, sem o odor fértido do chulé que se entranhou nos nossos pés na nossa caminhada, sem o constrangimento da vergonha que carregamos por ser quem somos, e Ele está nos oferecendo um lugar à mesa. Irmãos, isso é tão constrangedor, o fato de Jesus estar fazendo como um escravo, que Pedro, ele vai dizer: não, Senhor, eu não aceito isso. Mas Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque Jesus está dizendo algumas coisas ao dizer isso. Primeiro, ele está dizendo que não dá para ter comunhão com pecado ou com marcas do mundo em nós. Ele tem que nos lavar. Quem pode dizer um amém, se é que entendeu isso? Jesus está falando: nós precisamos conversar aqui, e você precisa permitir que eu realize uma obra de purificação da sua vida e arranque de você o que poderia ser um constrangimento para que você se sentasse à mesa. Mas a segunda coisa, semelhante a essa que Jesus está contando, é que não adianta você, Pedro,
achava que me seguia a fazer você uma espécie de governante, um senhor. No entanto, meu chamado é para se tornar servo, filho. Me deixe fazer isso hoje, porque eu te chamei também para lavar os pés dos seus irmãos. Eu te chamei para lavar os pés daquele que você vai liderar. O pastor, quando está pregando, está lavando o pé da turma aqui, ó. Seja numa mensagem que eu estou agregando a sua identidade, eu estou alimentando você, eu estou edificando, fortalecendo a sua autoestima. Seja no dia que eu chego com um cajado pesado, que todo mundo sai, que não quer conversar nem com o do lado, porque você apanhou muito no culto. O que nós estamos fazendo? Lavando os nossos pés, removendo a sujeira que vai entranhando e grudando nos nossos pés, nessa caminhada por um mundo caído. Amém, igreja? O que é importante, eu quero destacar de maneira breve, para nós avançarmos aqui. Como disse aqui a semana passada, essa mesa dos pães do tabernáculo, ela tinha sobre ela 12 pães, diga 12 pães. A Bíblia no Velho Testamento, lá em Êxodo 24, Êxodo 25, a Bíblia diz que esses 12 pães eram enfileirados em 2 colunas assim, então 6 pães empilhados. E que cada pão pesava 2 dízimas, isto é, 2 quilos, então um pão consistente. Irmãos, se eu digo para você que você veio para assistir um culto hoje, e que Deus está aqui repartindo, compartilhando com cada um de nós, todo mundo está levando um pão de 2 quilos. Irmãos, tem comida para a semana toda. Não é nem tão bom assim comer pão, mas os irmãos estão entendendo qual é o significado do pão na Bíblia. Amém, gente? E são 12, irmãos, porque tem pão para todas as tribos de Israel. Tem pão para todos nós. Lê, minha filha querida, que eu amo muito, esposa do querido pastor Murilo, tem um pão para você hoje aqui, ó. Murilo, você veio nos servir com a sua brilhante ministração de adoração, mas tem um pão para você comer à medida que você também serve. Há pão para o Juan, há pão para os irmãos da mídia, há pão para os irmãos que estão lá no estacionamento, há pão para os irmãos no Kids, há pão para as crianças, há pão para os adolescentes, há pão para os jovens, há pão para os adultos. Quando nós comemos o pão do Senhor, nós somos curados, irmãos. Ninguém vai voltar com fome hoje. Nós podemos ter um alimento nos esperando, a nossa mesa material daqui a pouco, e eu declaro que nós teremos sempre em abundância, em nome de Jesus, amém? Mas o nosso espírito não passará fome, porque nós estamos na presença daquele que tem um pão preparado para todos nós. E é maravilhoso, irmãos, porque eu queria te lembrar que enquanto você come o pão, Jesus está... Chega a parecer um negócio difícil de falar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É constrangedor. Mas Jesus está olhando nos olhos de quem come, enquanto Ele está prostrado lavando os nossos pés. Não entenda de forma nenhuma errado o que eu estou pregando. Porque aqui entre nós dois, na relação aqui, eu sou servo e Ele é Senhor. No entanto, o Senhor está prostrado e o servo assentado. Sabe que enquanto eu preparava essa palavra, a gente vai avançar, porque meu alvo não é terminar aqui. Meu alvo tem algo que eu quero falar, que eu deixar registrar no seu coração hoje. Mas eu fiquei pensando nisso na minha casa. Ninguém aqui, você vai ter que ter muita maturidade para escutar o que eu vou falar. Você nunca comeu nada com um ser humano prostrado nos seus pés. Ninguém aqui nunca passou por essa experiência, eu imagino. A nossa cachorrinha lá em casa, ela gosta de maçã. Então hoje o meu café é só uma maçã. Comi uma maçã e ela vê aquele ruído típico você já ouviu aí na sua imaginação agora. Quando eu dei aquela dentada na maçã, eu não sei de onde ela surgiu. Mas hoje de manhã, quando ela surgiu aqui, eu imaginei como é constrangedor nós servimos a um Deus
que resolveu nos colocar uma mesa nesta posição. Ele está prostrado. Não entenda errado, irmãos, porque as conclusões que muitas pessoas estão chegando quando leem algumas coisas nas palavras de Deus é o que criam todo tipo de loucura no Evangelho. Mas Jesus está nos deixando um caminho. E sabe o que eu imaginei? Como é que a minha soberba pode continuar de pé se eu sirvo um Deus que está prostrado me servindo? É tão constrangedor que eu, para preparar essa palavra e ter a capacidade de dizer para os irmãos, eu estou com o meu espírito tremendo aqui, para que ninguém entenda errado o que eu estou dizendo. Jesus te servindo prostrado aos teus pés, lavando os teus pés, porque Ele é o Senhor da história, mas esse é o lugar onde Ele está. Irmãos, isso precisa mudar a maneira como nós o servimos. Nós fazemos muitas coisas porque nós queremos. Eu digo para os irmãos, quem está prostrado não quer mais nada. Não pode nem querer não ter os pés lavados, entendeu? É isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, ó, porque se eu me prostro e lavo os teus pés, aqui também eu sou o Senhor. E se você não permite que eu te lave, você me tira desse lugar divino na sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 17. A gente está ministrando de forma expositiva, então a ministração ela vai acontecendo assim, ela vai criando as conexões entre elas. O altar de incenso é o último objeto do lugar santo. O altar de incenso representa a intercessão e a adoração. A intercessão e a adoração. Quando nós dissermos aqui, ó, como estamos falando por todas essas semanas, fique de pé no seu lugar, pegue esse marca-página, vamos apresentar diante do Senhor 3 pessoas. Irmãos, a oração da igreja, o meu prazer em obedecer o comando, a minha devoção em entregar esses nomes ao Senhor, mesmo sabendo que eu humanamente posso fazer pouco para mudar a vida de alguém, mas eu creio espiritualmente que Ele é quem transforma corações. A minha renúncia da autoridade espiritual, porque eu sei que contra o diabo eu não posso nada, mas em Cristo eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. O meu devotar ao Senhor uma canção na confiança de que Ele vai manifestar aquilo que eu estou orando, como nós fizemos aqui agora há pouco, cantando essa canção que foi eternizada aqui na voz de Ademar de Campos, né? Ele é o Senhor, profeticamente declarando, a minha casa vai declarar essa verdade, o meu marido vai se prostrar diante do Senhor, minha esposa, os meus filhos. Tudo isso na história é como um incenso que nós movemos na terra, um incenso que sobe uma fumaça aromática. Já suei tanto depois que saí de casa hoje que eu não sei se eu estou cheiroso mais, mas eu passei um perfume antes de sair de casa assim, né? O Wilker, tem dito para o Wilker que o Wilker achou o perfume certo para ele faz uns meses. Quando eu chego perto do Wilker e vejo aquele cheiro agradável do perfume que ornou com a pele dele, ele embeleza o ambiente, mas é uma identidade olfativa, é algo aromático que alegra, que traz prazer. Como um cheiro desagradável também pode produzir um outro tipo de sensação, um incômodo. O incenso que se move na presença de Deus é a maneira como eu oro e como eu adoro. No Espírito é como se nós estivéssemos movendo fumaça. Quem está entendendo, diga aleluia. Tá. Gente, se eu parar aqui e falar, Eduardo, não faz não, só estou exemplificando. Vem cá porque eu tenho algo para dizer para você. E o Eduardo sobe, eu coloco as minhas mãos sobre ele e eu vou orar pelo Eduardo.
Pastor Márcio está orando pelo Eduardo. Você prestaria atenção nas minhas palavras? Prestaria atenção? Ok. Veja o que nós vamos fazer, só vamos ler, porque nós vamos adentrar para um outro lugar. Só vamos ler. Mas eu quero te mostrar o que Jesus, prestes a assumir o posicionamento dele na cruz do Calvário, por mim, por você, o que ele orou por nós. Porque Jesus não falou de um carro novo, Jesus não falou de uma casa nova, Ele não falou de um emprego, de uma posição, e nem falou que essas coisas ficam de fora daquilo que Ele quer fazer. Mas eu gostaria de considerar com os irmãos o texto de João 17, entendendo que essa foi a oração que o Filho de Deus fez pelo Márcio, pelo Sandro, pela Patrícia, pela pastora Sueli, Irineu, Elaine. Os irmãos entenderam? Então vamos, Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, Pai, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, é este que fala, a quem tu enviaste. Eu glorificarei o teu nome na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E a glória, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eles eram teus e tu mos destes, e guardaram a tua palavra. Agora tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. É isso que eu manifestei, que tudo que o Senhor deu pertence ao Senhor mesmo, porque lhes dei as palavras que me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, eu oro por eles, não rogo pelo mundo. Jesus não orou, essa oração aqui não é por todo mundo, Ele está fazendo uma oração específica pela igreja, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. E todas as coisas são tuas, e as tuas coisas também são minhas, e nisso eu sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda o teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Jesus está se referindo a Judas. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo nos odeia, gente, porque são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Você, meu irmão, não é do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que livres ele do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste-me ao mundo, também eu os enviei para o mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Quantos podem dizer, para que todos sejam um? Então Jesus está orando ao Pai: Senhor, que eles tenham o mesmo coração lá na Dínamo São Mateus, que a igreja brasileira seja unida, que a igreja no mundo seja unida nos seus compromissos, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creiam que o Senhor me enviou. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens me amado a eles como tens amado a mim. Tu tens amado a eles como tens amado a mim. Diga assim: eu sou tão amado por Deus como Jesus o é. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam
comigo para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o mundo com que me tens amado esteja neles. Para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém? Gente, não quero avançar neste ponto aqui porque eu tenho uma última coisa a dizer, mas Jesus falou 3 coisas aqui, ó. Diga 3 coisas. Quantos estão atentos aí? Diga aleluia. Ele falou, primeiro, que nós sejamos santos, que nós tenhamos vida correta. Aleluia mesmo? Segunda coisa, ele diz o seguinte, que nós sejamos unidos. E para todos nós que temos ego, e que esse ego fere, e a gente tem uma maneira de pensar, há um esforço diligente de todos nós para que tenhamos um só coração para fazer as coisas de Deus. Então toda vez que eu fico resistindo a algo que está sendo ensinado, algo que está sendo dirigido, você está indo contra a oração de Jesus. Não, mas aí o problema não sou eu, né, pastor? O problema é o Senhor que é o líder. Não, então você ore por mim. Porque se eu desunir com ele, nós temos um problema também. Nós todos precisamos ser unidos. É a segunda coisa que Jesus orou. E a terceira coisa que ele disse, que o mundo precisa ver Deus em nós. Por isso a santidade e a unidade. Gente, não quero mais consumir tempo nisso aqui, porque a gente precisa avançar. Vem cá, Rafa. Tem uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos aqui. Onde estão os irmãos que lideram GC aqui? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você que lidera GC. Um só representante por GC. Eu tenho um presente para você nessa manhã. Espere até você receber. Tem um pequeno presente que eu quero dar para você. Fique de pé até você receber. É um presente para o seu GC, tudo bem? É para receber, não é para achar bonitinho não. Quero que você abra aí. Pode sentar-se e abra ele. O discipulador que não ficou de pé, fica de pé de novo. Dá um pro Dani, dá aqui pro Wendel também, amor. O Davi lá. Você recebe o presente do pastor e assenta, tá bom? Irmãos, o presente é singelo e comprei em quantidade. Eu fiz questão de tirar do meu bolso, não foi a igreja que pagou. E isso aí você vai levar para o GC. Se não for essa semana, você vai fazer na outra. Você vai levar e nós vamos ser abençoados, tá bom? Aqui está a maior réplica da Arca da Aliança que eu consegui comprar essa semana. Se eu achasse ela maiorzona, eu teria comprado ela maiorzona. Então, glória a Deus. Eu até perguntei para alguns irmãos ontem, porque a igreja usa muito errado os símbolos, irmãos. E não é desejo de Deus que nós tenhamos amuletos. Amém, igreja? Então não é desejo do meu coração como pastor criar nenhum tipo de misticismo religioso com a arca, o quipá, um manto, ou um éfode, ou qualquer situação. Nós não somos judaizantes, esse não é o nosso coração, mas ditas essas palavras, eu digo para os irmãos que eu estou comprando essa aqui, mas eu estou namorando a oportunidade de comprar uma outra em tamanho real. Se alguém quiser fazer também, você pode fazer e me abençoar. Aí uma hora nós vamos pregar sobre a Arca da Aliança com uma em tamanho real, tá? Esta aqui, da forma como ela está aqui, a caixa tem 30 centímetros e os varais aqui dá 38. E ela está feita em proporções. Então, o que nós podemos ter aqui é uma caixa que, embora não no tamanho verdadeiro, ela está em proporções reduzidas nas dimensões que seria, pelo menos essas que vocês receberam não tem esse compromisso, porque o compromisso está com a economia de 27 arcas que tiveram que ser adquiridas. Amém? O que é a Arca da Aliança? A arca é linda, gente. Jesus, fala conosco. A arca era um caixote que
O Senhor mandou que Bezalel e Aholiabe fizessem, e eles colocassem no ambiente do Santíssimo Lugar. A arca era uma representação da fascinante glória de Deus. Eu falo agora, até minhas costas arrepiaram. A poderosa glória de Deus nos acompanhando. Lógico, desse tamanho aqui eu não vou poder reproduzir tudo que eu teria vontade de reproduzir, mas estes varais eram feitos para que os sacerdotes eles caminhassem juntos, em uma mesma direção, colocando cada um no seu ombro interno, a face voltada para a arca, e levasse o peso da responsabilidade, que é carregar o testemunho de Deus em movimento na terra. Cada um de nós fomos chamados para sacerdotes. Ninguém poderia entrar num culto e sair sem assumir a responsabilidade de um quarto do peso da arca da aliança, que é o símbolo profético da majestosa, poderosa, gloriosa e amável, doce, magnífica presença de Deus por onde quer que vamos, juntos. Não dá, Edilene, para eu pegar a arca aqui, o Marcelo pegar ali, você pegar atrás, a Sueli aqui comigo, você querer ir numa direção, eu quero ir numa outra direção, o Marcelo quer ir na direção dele, e a minha esposa quer ir para o outro lado. Dá para fazer isso, igreja? Nós vamos ter que carregar a responsabilidade de um peso. Esta arca é bem pesada. Glória significa peso. Esse caixote era feito de madeira de cetim. É uma madeira feita para que mesmo que ela não fosse revestida, ela poderia molhar, ela não se desfaria, ela não estragaria, ela não se desvaneceria, ela não se tornaria antiga, velha, inadequada em nenhum momento. Era um caixote de 1,10 m mais ou menos aqui, ó, por cerca de 70 centímetros por 70 centímetros de altura. Da forma como você está vendo, eles foram convidados a bordar imagens nas faces das tábuas. Essas tábuas de madeira eram revestidas de ouro puro, de ouro puro, de ouro. Irmãos, a arca é bem pesada. E elas tinham sobre ela uma tampa também feita em madeira de cetim, revestida de ouro puro. A madeira aponta para a natureza humana do nosso Senhor. A madeira aponta que Jesus não é em partes humano, em partes Deus. Jesus é 100% homem e Ele é 100% Deus. Você serve, você não pode chegar diante de Deus em oração e falar assim: ah, Senhor, estou passando uma coisa, o Senhor não compreende. Não, Ele compreende. Jesus passou fome, Jesus passou frio, Jesus sentiu dor de barriga, Jesus teve que ir no banheiro, Jesus teve fome e sentou-se à mesa, comeu, se sentiu satisfeito, gostava de comer, gostava de cozinhar também, gostava de jogar papo fora, gostava de estar com amigos, gostava de dar risada, gostava de curtir com criança, gostava de ter comunhão com adolescente. Sabe, quando a gente vê um Jesus religioso, tem coisas que nos escapam. A mensagem que eu escrevi para as mulheres ontem, quando nós olhamos para o Jesus da Bíblia, ele é o primeiro homem da história que tem prazer em estar de maneira digna com uma mulher. Digna com uma mulher. Digna com a mulher. Fala a quarta vez, para vocês entenderem o que eu estou falando. De maneira digna com uma mulher. A gente tem uma conversa
que restaura a identidade de uma mulher que foi pega em flagrante adultério e num ato de farisaísmo a trouxeram sem o outro elemento com quem ela estava deitada. Jesus é 100% homem, que se ele foi tentado a pensar, sentir ou achar qualquer coisa que um homem natural sente, ele sentiu, mas não cedeu à tentação em nenhum momento. 100% homem, mas 100% Deus, impelido, movido, inclinado a salvar a alma daquele com quem eu estou interagindo. 100% madeira aponta para isso, mas é 100% revestido de ouro puro, porque ele é 100% divino também. Jesus não é um Deus menor. E aí a nossa falta de comunhão espiritual com alguns grupos religiosos que afirmam que Jesus, sendo filho, ele é um Deus menor. E às vezes ancoram esse ensino, inclusive, na pouca ou má compreensão de textos bíblicos, que, como o Salmo que diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Como se Deus então tivesse criado Jesus e tivesse nascido naquele momento. Jesus, ele é Deus da mesma natureza, Deus da mesma qualidade, da mesma substância, com todas as prerrogativas que é o Pai. Então o fato de Deus estar dizendo que ele o gerou como Messias na terra, não significa que ele teve começo de dias. Haja vista a mesma Bíblia que diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei, ele também o chama de ancião de dias no livro de Daniel, porque ele está desde antes de todas as coisas, ele não teve início de existência. Amém, gente? O 100% ouro aponta para isso. A arca, ela era coberta com essa tampa de madeira, igreja. Ela tinha a semelhança do que nós estamos vendo aqui, forjado nela 2 anjos, 2 querubins de patente alta na criação. E esses querubins, eles estavam com asas que se tocavam como se eles tivessem que preservar o testemunho de Deus, como se eles tivessem que guardar o testemunho de Deus. Essa é a natureza da nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de preservar a santidade de Deus. Nós temos a natureza de preservar, de sustentar no mundo que Deus é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é santo, que Ele é glorioso e que Ele é Deus. Ele manda e eu obedeço. Nós temos a responsabilidade. Os querubins, se nós percebemos, eles têm face voltadas que se tocam, porque não existe brecha no nosso compromisso, no nosso pacto de preservar o que está dentro da caixa. E nós estamos olhando não para cima, os querubins não estão olhando para o Cláudio, está me ajudando, os querubins estão olhando para dentro da arca, os nossos olhos estão fitos em Cristo. Eu adoro olhando para Ele, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu adoro fitado nele. Ele é o Senhor, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Eu sirvo fitado nele. Eu coloco esse cordãozinho com esse crachá no peito escrito voluntário. Posso te ajudar alguma coisa? Os meus olhos não estão na pastora, não estão no Wilker, na Dani. Os meus olhos não estão no líder de GC. Os querubins têm faces voltadas para dentro da arca. Eu não olho para o líder do GC, se ele chegou atrasado, se ele chegou na hora, se o encargo dele é bom ou ele é ruim, porque isso quem avalia é Deus. Eu faço a minha parte e me permito aprender com homens que são falhos. Se eu já tenho compreendido algo que ele ainda não compreendeu, ou já compreendeu e não aplica, isto não me exime da responsabilidade de manter os meus olhos fitos na arca, no interno da arca, para dentro do coração do Senhor, e me envolver com a responsabilidade que tenho de saber que eu sustento o testemunho de Deus na terra. Isso é a arca.
A arca que dentro dela, eu não tenho aqui para exemplificar, mas ela tinha lá uma vara, irmãos, era um pedaço de galho que floresceu. Em algum momento Deus falou: eu vou escolher uma tribo sacerdotal. E aí, é como a brincadeira do palitinho. Eles cortaram galhos e deram nas mãos de várias pessoas, os chefes das famílias. Mas de repente essa vara que estava desligado de um tronco, nas mãos de Arão, começa a crescer folhas, começa a crescer fruto, começa a crescer flores nas mãos de Arão. Isso aponta para uma natureza de escolha. E eu quero dizer algumas coisas com base nisso aqui, ó. Primeiro, Jesus é o escolhido por Deus para adorarmos. Então nós não temos, eu sei que a gente nem está discutindo isso, mas eu preciso falar isso. Nós não temos alternativa o que nós adoramos. Isso aqui não é um entretenimento. O culto não é isso. Aliás, o culto é Cristo. O culto é Cristo. O culto é Cristo. A vara de Arão que floresceu é a expressão da escolha de Deus por uma tribo sacerdotal. Deus escolheu Jesus. Segunda coisa que eu quero dizer para você: Deus escolheu a você. Se nós fôssemos olhar para nós espiritualmente, todos nós carregamos uma vara florescida nas mãos. Como é que eu sei disso? É aquele momento que ardeu pela primeira vez no seu coração o entendimento que Jesus é o Cristo. Irmão, você está perdido, você não é mais teu. A gente está entendendo, não? Essa é uma escolha soberana de Deus. Deus escolheu. A segunda coisa era o maná. O maná, ele era dado por Deus a uma medida de provisão todos os dias. Meu tempo vai ter que reduzir o que eu tenho a falar para os irmãos, mas o maná aponta para uma provisão que está à disposição de todo aquele que está buscando. Eu tenho andado tão abatido, tenho andado tão desanimado, tenho andado tão desesperançado, tenho andado tão no escuro, tenho andado tão confuso, tão só. Uma medida de pão disponível para você, filho. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que buscar. Por que nós entramos aqui? Nós viemos buscar. Se eu mantenho meu coração fechado, irmãos, Deus vai entregar o pão e eu não vou receber o pão. E aí o pão, o maná tinha vários princípios no deserto. O maná tinha que acordar cedo, antes do sol nascer, porque ele aponta para uma natureza de prioridade. O maná tem que ser o primeiro. Que bom que você faça devocional de manhã, mas não é nem isso que eu estou falando. É no sentido de, no meu coração, ele ocupar o primeiro lugar. Amém? E ele tinha que ser colhido todo dia, Rose. Se eu deixasse para amanhã, ele apodrecia, não podia comer o maná de ontem. Então quer dizer o seguinte, você tem que buscar o de hoje, filho. Você está vivendo a palavra do segundo semestre do ano passado ainda? Tenho para dizer o seguinte: você está atrasado, meu. Você não pode parar no tempo, você tem que buscar a medida de Deus para você hoje. Hoje. Isso não é uma palavra para plantar desespero no coração de ninguém, mas é uma palavra de clareza, para que nós não paremos na jornada. Amém? E a última coisa que tinha ali a expressão das leis, porque Jesus é a expressão da justiça perfeita de Deus. Ele é completamente verdade, ele é completamente justo. O que eu acho interessante aqui, eu quero finalizar nesse ponto que nós vamos cear. Amor, me ajuda aqui a preparar, eu esqueci de ver isso. O sacerdote imolava o cordeiro lá fora no átrio. Ele pegava o animal, ele cortava o animal em partes, ele degolava o animal aqui e ele resguardava o sangue do animal. O animal partido, ele colocava aqui nesse altar do holocausto e ele queimava até que não houvesse mais nada do animal.
ele tinha que queimar o animal de maneira completa. Quantos estão aqui comigo? Diga aleluia. Porque Jesus não pôde se poupar em nada. Jesus não pôde se poupar em nada. Ele se entregou de maneira completa. Todo o seu corpo foi entregue. Todas as suas emoções foram entregues. O seu coração foi entregue de maneira completa. Não há ironia na entrega de Jesus. Não há segunda intenção na entrega de Jesus. Não há plano B na entrega de Jesus. Não há outra alternativa. Talvez alguém tenha um pé atrás com a gente que é crente, porque você fala assim: vocês acham que vocês são o dono da verdade. Mas Deus não é assim. Não, porque só o jeito de vocês está certo. E aí nisso, irmãos, eu tenho que assumir a meia culpa e dizer para você: eu entendo porque que alguém pensa isso. Porque realmente nós temos uma única maneira de considerar as coisas, e não existem muitas mesmo, porque só há Cristo. E o jeito de Cristo não ofende quem não o entende apenas. O jeito de Cristo me ofende também. O jeito de Cristo me incomoda também. Porque não tem alternativa para mim. Ou eu faço do jeito dele, ou eu já não estou fazendo. A gente tem guardado lá em casa uma frase do Davi Abrantes. Davi Abrantes, ele fala assim, obediência pela metade não é obediência. Obediência pela metade é desobediência. E esse é um fato da vida, irmãos. A nossa luta, a nossa jornada é entender o que Deus quer. Por quê? Porque Deus não negocia as coisas com você, Ele é Deus. O corpo de Jesus foi queimado completamente, o sangue dele resguardado. O sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo e ele untava esse lugar aqui, imagina uma tampa grande aqui, de 70 por 1,10. O sacerdote untava aqui, com o sangue, como uma mulher que vai fazer um bolo, um irmão que vai fazer um bolo e pega a margarina, a manteiga, por exemplo, e começa a untar a forma para a massa não grudar. O sacerdote fazia isso com o sangue do cordeiro imolado aqui, de maneira que agora o olhar do querubim não está mais vendo a parte interna da arca. Ele tem uma tampa de madeira que é Cristo 100% homem, revestido de ouro que é Cristo 100% Deus, recoberta do sangue dele. E essa é a maneira como todo mundo espiritual nos enxerga. Irmãos, quando um anjo vê o pastor Márcio, ele vê o pastor Márcio com alguém que tem cor vermelha, alguém que foi purificado pelo sangue. Quando um anjo olha para Jaiane, que falou amém ali, ele vai olhar e falar assim: essa mulher é uma mulher santa, essa mulher é uma mulher de Deus. Ele vê ela recoberta e vestida de justiça. Quando o mundo espiritual enxerga o Jefferson, a Rose, o Tiago, a Débora, aleluia, o Davi, ele nos vê vestidos dessa justiça. Então não há mais maná, não há mais a vara, não há mais as tábuas da lei. Deus sabe que é daquela forma, mas Cristo nos protege debaixo da guarda dele e nos protege enquanto nós escolhemos andar debaixo da sombra dele, a sombra da tampa do propiciatório. Fique de pé no seu lugar.